Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta e já com o último bloco do Canal Esportes, e a gente segue falando a respeito do CRB, porque antes da viagem, a equipe regatiana realizou na capital alagoana seu último trabalho, visando o compromisso de estreia na Copa do Brasil. Vamos acompanhar então. Ver aí o treinamento do CRB, esse é o treinamento de goleiro, né, cara? É fundamental. Fundamental porque o jogo lá em Rio Branco, pelo menos ao meu ver, pelo histórico da Copa do Brasil nessa primeira fase, é um jogo que vai ser muito difícil, porque vai ter momentos que o CRB não vai aguentar ser ofensivo durante todo o momento. Você teve uma viagem muito desgastante, porque o CRB jogou domingo, beleza, com os reservas, mas jogou no domingo, treinou pela manhã na segunda-feira e já viajou, uma viagem muito longa. Lembrando que quem não jogou no domingo, mas fez um trabalho lá mesmo no ninho do Galo, né? E a viagem é chata, querendo ou não, mesmo sendo de avião, é uma viagem muito chata. Muito cansativa, né? O CRB saiu daqui de Maceió de tarde, no final da tarde, chegou em Brasília, que já é muito distante de Alagoas, e de Brasília teve que esperar no aeroporto, ainda tem esse processo de espera, para ir para Rio Branco, que é uma viagem mais longa ainda. O CRB chegou lá mais de meia-noite, no horário de Brasília, 10 horas no horário de Rio Branco. Então tem essa quebra de fuso horário, que é uma distância muito grande já. Então, assim, esses percalços acabam pesando, a gente não pode negar isso. Isso é bom para o Rio Branco. O Rio Branco, beleza, não teve ainda o início de temporada, ainda não jogou profissionalmente neste ano, mas é uma equipe já acostumada com esse tipo de situação. De jogar em casa com o apoio do seu torcedor. A gente vai voltar a colocar as matérias geradas pelo próprio CRB, porque tem alguns depoimentos, inclusive do Marcos Lima Verde, ele também fala a respeito dessa logística difícil que é para chegar e jogar contra a equipe do Rio Branco. Olha, é uma bola muito boa, assim, né? A bola Nike é uma das melhores bolas que tem, né? De você trabalhar, uma bola rápida, né? Uma bola que você, quando pega a batida dela, facilita muito, é uma bola muito boa. Tenho certeza que é uma bola que passa segurança para todos nós e a gente está, assim, preparado, né? Para atuar com ela, para tentar fazer uma boa apresentação. Ela acaba sendo o mesmo desenho da Copa do Brasil do ano passado, né? O que muda, na verdade, a princípio as cores, né? E apesar de ser uma bola zerada, né? Digamos assim. Mas é importante mesmo assim fazer a adaptação, porque a gente já vem de 3 campeonatos com marcas de bolas diferentes, então o professor Luciano Fragoso ele faz um trabalho muito bom de adaptação, com chute de longa distância, questão de cruzamento, questão de bola de jogo com os pés também, que o peso acaba mudando. Então essa adaptação é sempre muito importante para a gente estar acostumado já com ela para a partida de quarta-feira. Tá aí então o treino do CRB. Eu achei importante esse depoimento do preparador de goleiros, o Fragoso, e também do goleiro do CRB, porque tem gente que não sabe, mas para cada campeonato é uma bola. E logicamente que tem a situação de se adaptar com ela, às vezes é mais leve, enfim. E o Matheus Albino tá precisando, né? Depois daquela pichotada lá contra o 13, o Matheus tem que testar bem as bolas aí para segurar o CRB. Mas é importante isso, porque lá o clima é um pouco diferente, lá é muito mais quente do que em Maceió, é muito seco.
o clima lá no Acre. Então isso pode pesar contra. Sim, e o Rio Branco ainda está se reforçando também, né, cara? O Rio Branco ele fez 3 partidas nessa temporada. Empatou as 3, agora todas as 3 oficial. Logicamente que o clima é diferente, bem diferente de uma partida oficial e de um jogo tão importante e decisivo, eliminatório, como é em uma Copa do Brasil. Mas tem reforço, inclusive, conhecido do futebol de Alagoas, né? Trouxe o Jackson, que já é um cara conhecido lá do futebol do Norte. Só que ele veio para o Cruzeiro nessa temporada, Cruzeiro de Arapiraca, com o técnico Bruno Monteiro que treinou o Rio Branco também e hoje está no futebol de Roraima. Só que aí é o Jackson retornando ao Rio Branco, é um cara que conhece e tem muito isso no futebol do Norte. Amazonas, Rondônia, no próprio Repatriar Acre. jogadores. Repatriar, né? É um elenco assim, bem fechadinho. É como no futebol nordestino, é muito parecido, porque tem aqueles caras que são figuras carimbadas, e o Rio Branco tem isso, tem o Evandro Gigante, que quase veio pro Cruzeiro também nessa temporada, que é o goleiro, um cara muito experiente. Então, assim, o Rio Branco tem algumas ferramentas em que ele pode se inspirar para classificar. A gente sabe que não é garantido que o CRB vai passar de fase. Ao meu ver, é um jogo complicado sim. O CRB muito favorito, só que não pode dar bobeira, não pode entrar de salto alto contra o Rio Branco. É uma equipe que merece ser respeitada. O Rio Branco é o maior campeão do norte do país. E atual campeão. Jogou com o CRB já na Série C de 2011, faz um tempinho, mas já enfrentou o CRB. Então é assim, uma equipe que tem que ser respeitada. O Rio Branco merece o respeito. Não vai ser um jogo tão simples assim para o CRB, mas ele tem 2 resultados. Ele entra em campo classificado e ele tem muitas peças muito acima. Ele vai defender a classificação, né? E honestamente, eu confio muito no CRB, porque o CRB é uma equipe muito forte, cara. Tá bem, tá invicto, inclusive, na temporada. Então, eu acredito muito na classificação do CRB. Agora, o CRB tem que confirmar isso dentro de campo. Vamos para a nossa Juniele Rocha. Ela também chega do programa trazendo notícias. É contigo. Fala, Juniele. Começando nossa terça-feira, trazendo as principais informações de CRB e também CSA. Começando pela equipe regatiana, que já se encontra no estado do Acre. Lembrando, CRB enfrenta a equipe do Rio Branco amanhã, em partida válida pela Copa do Brasil. CRB ontem passou uma logística intensa para poder atravessar o Brasil e chegar ao estado do Acre. Portanto, uma viagem cansativa. Tem hoje o dia para poder trabalhar de forma mais leve e já definir a equipe para amanhã. Para esse jogo, o técnico Daniel Paulista tem algumas dúvidas, inclusive o Jorginho, que algumas partidas atrás saiu lesionado, mas não deve fugir muito daquilo que o técnico Daniel Paulista já tem escalado nas principais competições que o CRB disputa nesse início de temporada. O CSA também joga nesse meio de semana, mas pela Copa Alagoas, vai enfrentar a equipe do Dimensão Saúde. Então, CRB e CSA amanhã em campo, em competições diferentes, mas aí o técnico Daniel Paulista e também o Marcelo Cabo em busca de vitórias que são importantes para essas duas equipes. Tá aí então a nossa Juniele Rocha chegando também aqui no Canal Esportes e trazendo notícias de CSA, de CRB, enfim. Olha só, a equipe do CRB tem que ter muito cuidado com essa situação para poder separar cada situação, cara. Essa história de mudar a chave, tem que ser uma chave seletora com 3 funções, né? Que é Copa Alagoas, Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano é massa e também a Copa do Brasil, ou seja, 4 chaves, cara. Então tem que estar muito, mas muito ligado. Portanto, amanhã a equipe do CRB fazendo a sua estreia, jogando contra o Rio Branco. O jogo acontece 9h30 da noite na abertura para Alagoas da Copa do Brasil, que já começa nesta terça-feira. E o Alvinegro Arapiraquense, rapaz, o Asa tá louco para conquistar o título nessa temporada e já anunciou uma nova contratação. O Alvinegro não para, é isso, Guilherme? Não para. Chegou aí a contratação de mais um atacante, que era o que o Asa estava precisando, depois de dispensar Alisson Arosaiaba, o Emerson. Então, é uma contratação que pesa um pouco. É o João Vitor Cabral, estava no futebol do Rio de Janeiro, jogando no Audax, que é lanterna lá do Campeonato Carioca. Ele é um atacante muito alto, um centroavante assim, de 24 anos apenas, até passou pelo CSA há alguns anos nas categorias de base, mas não tem uma carreira assim ainda tão vistosa em termos de números. Mas já passou pelo Flamengo, cara. Jogou com o Flamengo. Passou pelo Flamengo do Piauí. E ele jogou contra o Flamengo do Rio na semana passada. Sim. Perdeu um gol lá, mas
Enfim, é um atacante que chega para compor o elenco. Não vejo ainda o João Cabral vindo para ser titular, mas ele vai estar aí para Vai brigar a posição ali com o Júnior Viçosa, né? Júnior Viçosa com e um o Flávio substituto também. imediato que entrou e que jogou até legal contra a equipe do Penedense, marcando o gol. Flávio Souza fez gol, deu assistência. Mas é importante você ter número também nesse momento. Sem dúvida. O Asa é uma equipe hoje que não tem tantos atacantes assim. Tem Cachito, tem o Flávio, não tem um ponta o Asa ainda. Então é importante que chegue um cara assim para compor o elenco. E a expectativa é que ele estreie já quarta-feira agora na partida contra o Penedense em Arapiraca, dessa vez pela Copa Alagoas, às 8 horas da noite. É isso aí. Então o Asa se reforçando ainda para temporada, lembrando que o Asa disputa também a Série D do Campeonato Brasileiro e o Asa não engoliu ainda aquela situação de 2022, quando esteve bem próximo de conquistar o acesso. E naquele ano Série enfrentou o C, Rio Branco. Hein? Enfrentou o Rio Branco. Pois é, e não engoliu isso. E o ano passado tentou reverter a situação, carimbar o passaporte para ir para a Série C do Campeonato Brasileiro, que não aconteceu. Agora, além de Copa Alagoas, a sequência do Asa nesta temporada, nas próximas rodadas. O Asa joga contra a equipe do Murici. O jogo acontece no próximo sábado, em casa, um jogo altamente decisivo, com as duas equipes muito bem no Campeonato Alagoano. É massa. Depois joga no próximo dia 28 contra a equipe do Internacional, também em casa, pela Copa do Brasil. E aí o Internacional já vem classificado, porque é a mesma situação do CRB, joga pelo empate. Jogo contra a equipe do Internacional. Depois fecha, então, a primeira fase do Campeonato Alagoano, jogando contra o CRB, porém, aqui da capital alagoana. Enfim, tirando a Copa Alagoas, o que está jogando com a equipe alternativa, o Asa tem 3 jogos importantíssimos na sequência para a temporada, né? É, muito importante. E principalmente quando você não tem todo o elenco à disposição. Acredito que o Asa esteja trabalhando para ter Feijão e Viçosa contra o Internacional. E curiosamente os dois têm alguma relação com o futebol gaúcho. O Júnior Viçosa jogou no Grêmio. Passou no Grêmio, jogou Grenal, fez gol em Grenal. O Feijão é gaúcho, jogou no Avenida, lá no Futebol do Sul, jogou no Ipiranga de Erechim. Então, assim, são 2 caras que conhecem o futebol gaúcho. O Internacional, que provavelmente não conhece o futebol arapiraquense. Então, nesse aspecto, o torcedor do Asa pode ficar um pouco otimista, mas a diferença é muito grande. Tecnicamente, muito difícil, né, cara? é muito Olha difícil. só, e a equipe do Asa, ela joga dentro de casa, terá o apoio do seu torcedor, e o que é fundamental. Então, que o torcedor realmente compre essa luta também, porque é o diferencial, não deixa de ser, cara. E novidade, porque todo mundo paga meia no ingresso para a partida contra o Internacional, então tem que fazer caldeirão. Agora, você falou do Júnior Viçosa e do Feijão, voltando para voltar contra a equipe do Internacional. Será que eles não ficam à disposição para o jogo contra o Murici? Porque seriam 2 jogadores. Muito. Né? E a partida contra o Murici tem um fator decisivo também, porque o Asa vencendo, ele classifica para a semifinal de já forma antecipa, né? antecipada. E o jogo também em Arapiraca. O problema é você forçar 2 jogadores que estão com histórico. Não, eles têm que votar 100% para não correr risco, né? Exatamente. Então, nesse momento, seria legal você priorizar a Copa do Brasil. Pelo menos eu penso assim. Mas se puder jogar as 2 partidas, melhor ainda para o Asa. Pelo que jogou contra a equipe do Penedense, muito embora que o Penedense estava bem na partida. Aí quando tomou um gol, sentiu a pancada, de repente teve um outro erro e tomou o segundo gol, aí todo aquele projeto de partida, tudo aquilo que você idealiza vai por água abaixo. Mas o Penedense estava bem, exigiu bem da equipe do Asa, até que foi buscar o placar, diminuiu, teve um pênalti a seu favor desperdiçado, mas enfim, foi um bom teste para poder avaliar a situação de repente não ter realmente os 2 jogadores do Júnior Viçosa e do Feijão contra o Murici. E o Asa já trabalha nos bastidores para trazer reforços, né? Pelo menos um atacante, mais um atacante e um meio-campista. E o nome que tem se falado é o do Bruno Menezes, que estava no Nacional de Patos. E nesse ano começou a temporada lá no Maranhão, lá no MAC, atual campeão maranhense. Já está em Alagoas, então assim, está em um ritmo de só falta anunciar. E ele seria uma opção, o Anderson Feijão aí no meio campo do Asa. Até porque quando a gente fala do Asa e fala do Anderson Feijão, parece que há uma dependência do cara. E não pode ficar preso a isso, né, cara? Exatamente. E você às vezes tem o Didira, quando está em um bom dia. Agora o Didira está numa forma física incrível, viu, cara? Muito boa. E muita gente dava o Didira como um quase aposentado já, né? Mas ele está dando a cara a tapa, está demonstrando, assim, ser um cara, ao meu ver, o principal jogador do Asa, até mais do que o Feijão,
nesse início de ano, porque ele decidiu jogos Até importantes. porque ele mantém uma regularidade de partida. Isso, Tá e sempre ele jogando. decidiu jogos importantes pro Asa, fez gols decisivos. A partida contra o Cruzeiro, na primeira rodada, ele destruiu aquela partida. Então, assim, contra o CSA jogou muita bola também, apesar do gol ter sido do Viçosa e do Aleph. Então, assim, o Asa tem bons expoentes, tem coisas para ele se amarrar para acreditar que agora vai conseguir melhorar na temporada. Ainda é um processo, o Rodrigo Fonseca está conhecendo o elenco, mas no Alagoano já aliviou, porque já tem 10 pontos, e na Copa do Brasil dá para fazer uma graça no Internacional. Valeu, então. Esse é o nosso Guilherme Nobre, que está de volta conosco amanhã, quarta-feira, aqui no canal Esporte. Está combinado, Guilherme? Com certeza. Então, obrigado a você que esteve conosco até agora. Segue a gente também na nossa rede social, no Instagram, também no YouTube. E esse programa será reprisado se tem a oportunidade de também ver em outras plataformas. Valeu, então. Grande abraço para todos. A gente volta amanhã. Encontro marcado com você. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.